Salve, salve! Tudo bem, meus irmãos? Boa noite. É um prazer estar aqui nessa quarta-feira, né? Dia 14 de outubro, na véspera do Dia dos Professores. Queremos mandar os nossos parabéns aos professores, que Deus te abençoe amanhã. Vou pedir para a pastora Miriam para fazer uma oração. Senhor, meu Deus, nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos por mais esse dia. Tu és o Deus bendito, Deus glorioso, Deus bondoso. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe cada vida que está aqui nos ouvindo. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada um, curando, Senhor, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Abençoe, Pai, cada vida e aceite o nosso louvor neste momento e também onde será pregada a Tua palavra, Senhor. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino de número 249 do Cantor Cristão, nosso cenário oficial. O título é Banquete de Belsazar, a primeira e última estrofe. Vamos ter aqui a presença do pastor Nemeval. No dia nefanda, o rebelde Belsazar, com os grandes do seu reino, todos eles afogar. Com espanto pararam quando o rei estremeceu, na parede a mão divina, escrevendo apareceu. Lá no céu a mão de Deus, lá no céu a mão de Deus, vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte. Lá no céu escreve a mão de Deus. Tua vida, ó amigo, nesta hora escrita está o registro dos teus atos. Deus no céu escreve já que Jesus, pois te faça tal escrita compreender, quem havendo tempo possas sua graça receber. Lá no céu a mão de Deus, lá no céu a mão de Deus, vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte. Lá no céu escreve a mão de Deus. Obrigado, pastor Nemeval. Meus queridos, estamos falando em uma seleção de mensagens na Bíblia sobre finanças. Hoje, a minha esposa, a meditação dela de manhã, foi como que os empregados, os servos, os escravos deveriam se comportar diante dos seus patrões, né? A Bíblia também tem um código, uma referência de ética, né? Porque as pessoas se convertiam e pensavam que não precisavam obedecer mais os seus senhores. Mas a profecia agora é uma profecia muito forte contra os ricos. Olha, ninguém vai para o céu porque é pobre, e ninguém vai para o inferno porque é rico. Nós estamos cheios de homens ricos que temem a Deus, que são generosos na obra de Deus, que entregam os seus dízimos, as suas ofertas, que patrocinam ministérios, que patrocinam missões. E tem homens muito pobres que não dão nada, não abrem a mão. E outra coisa, ninguém é tão pobre que não possa dar nada a ninguém, e ninguém é tão rico que não possa receber nada de ninguém. É um grande engano nosso achar que a gente nunca pode, e também achar que mesmo porque o outro é rico, ele não pode ganhar nada. Aqui, a profecia de hoje está em Tiago, a epístola de Tiago. Esse Tiago aqui, ele era meio irmão de Jesus. Porque o Jesus, ele era filho de Maria, com o Espírito Santo. Quando o anjo anunciou que ela ia se engravidar, ela era uma virgem, era uma moça que é lógico que tinha o seu valor, né? Ela tinha seu valor, ela foi escolhida. Todas as moças de Israel queriam ser a mãe do Messias.
Ela foi escolhida, o anjo apareceu para ela, ela já era noiva com casamento feito, mas ainda não tinha ido morar com o José. O José era um homem bem mais velho que ela, e aí o anjo disse para ela que ela ia ser mãe de Salvador, e ela pegou muito humilde, ela perguntou, mas como que vai acontecer isso se eu nunca me deitei com meu esposo? E o anjo disse, olha, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O que vai ser gerado em você será gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, o José era um pai adotivo de Jesus e Maria era uma mãe, 100%. E pelo óvulo dela ter sido fecundado pelo Espírito Santo, então Jesus tinha uma natureza, ele era 100% homem e 100% Deus. Nós não podemos negar isso. Existem muitas faltas, ensinamentos errados aí, né? Que ele era um espírito evoluído, ele era isso. Não, ele era 100% homem, ele teve sede, ele teve fome, ele tinha que descansar, tá? Ele morreu na cruz como homem, mas como Deus, ele ressuscitou mortos, de morto de quase de pouco, ressuscitou um jovem que tinha morrido de horas e ressuscitou Lázaro de 4 dias. Ele era Deus, ele é Deus. Mas agora vem uma profecia contra os ricos, aqui o título nessa epístola, os maus ricos. Esse Tiago aqui, ele foi pastor da igreja de Jerusalém, primeira igreja que foi criada, né, a igreja de Jerusalém, na descida do Espírito Santo. E esse homem era tão sábio que nas decisões ele dava a palavra e todos recebiam. A circuncisão não passou para os gentios, não passou para nós. Várias coisas que os judeus queriam que fosse impugnado a nós, não foi impugnado por causa da sabedoria do Tiago. Os irmãos de Jesus só se converteram depois que ele morreu e ressuscitou. E olha o que ele diz: eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis o que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entrar nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança, condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu. Aqui está falando das pessoas que têm dinheiro e fazem injustiças com os outros, de pessoas que não têm empatia, de pessoas que contratam empregados e não paga, não providencia o pagamento da Previdência Social, que não dão segurança. Aquela pessoa se acidenta, ela vai viver de quê? Aquela pessoa vem à idade, e que tipo de aposentadoria que ela vai ter? Aqui diz que a atitude de maldade desses homens fez com que a vida dessas pessoas clamasse. O jornaleiro é uma pessoa que ganha dinheiro por dia. Jornal é uma coisa que a gente lê no dia, ele só vale por dia. Os trabalhadores braçais, naquela época era um mundo agrícola, totalmente agrícola. Meus senhores, né, quantas pessoas nos servem. Eu me lembro de um pastor amigo, não vou dizer o nome dele, quando ele assumiu uma igreja recém-formada, a igreja estava construindo, e ele pôde observar que a igreja não tinha nenhum pedreiro, ajudante registrado, e ele tomou providências, e ele registrou, e ele cuidou. Esse homem hoje é muito abençoado, já pastoreou igrejas, Deus faz a igreja dele crescer, dá muitas almas para ele, ele é um homem cheio de amor. Meus queridos, ai daqueles que abusam do poder, ai daqueles que abusam da inocência dos outros. Jesus, ele se pôs do lado dos pobres, dos doentes, dos enfermos. Ele sabia o que era sofrer, o que era padecer. Meus queridos, um jovem chamado, em algumas traduções, chama o jovem de qualidade,
o mancebo de qualidade, a palavra mancebo é jovem também, Mateus escreveu sobre ele, Lucas escreveu, Marcos escreveu sobre ele, e Lucas escreveu, né? Evangelhos sinópticos, porque é escrito em 3 evangelhos. Diz que um jovem aproximou de Jesus, e esse jovem diz que ele era de qualidade. Ele chegou e disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele não diz primeiro, né? Porque me chamas bom? Bom é Deus que está nos céus. É o seguinte, que toda pessoa de longe é bonita. Porque toda pessoa que vai conviver, a gente cria atritos. Olha, nós somos frutos dos pais que nós temos, nós somos frutos da nossa árvore genealógica, nós somos frutos dos costumes, das comidas, da geografia em que nascemos. Pode ver, um homem que nasce na montanha é conhecido como um homem fechado, um homem sistemático. Um homem que nasce na planície é considerado um homem aberto, um homem mais aberto, um homem mais expansivo, um homem que conversa aberto, um homem que a vida dele praticamente é um livro aberto. Então nós somos frutos do lugar que nascemos, das pessoas que nos vemos, das influências dos livros que lemos, das pessoas que passam pelas nossas vidas. Nós recebemos influência. Esse jovem era de qualidade. Ele também, olha só, o homem pode ser rico do jeito que for, mas ele tem curiosidade, a sua alma precisa ser alimentada. Ele perguntou ao mestre: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele começa as coisas devagar. Ele começou passo a passo, né? Ele disse assim: olha, você tem observado os mandamentos? Você tem observado os mandamentos? E citou alguns mandamentos para ele: não roubarás, não matarás, não terás outro desejo diante de ti. Mas ele não falou nada do sábado, tá? Ele falou alguns, sintetizou, e ele disse assim: tudo isso eu tenho observado, Senhor, desde a minha juventude. O judeu, ele tinha a missão de ensinar 3 coisas para um filho. O judeu tinha que ensinar a profissão, ele tinha que ensinar matemática, e ele tinha que ensinar a Torá, que é o livro da lei, que é o Pentateuco, 5 livros da Bíblia. E os filhos tinham a profissão do pai. O José não era carpinteiro, Jesus também não foi carpinteiro. Só no século XIII, que foi criada as universidades, que passou o professor a ter influência sobre a vida do aluno, e o aluno estudando passou a ter outra profissão. Mas nós temos aí, por exemplo, filho de médico, geralmente é médico, é dentista, é veterinário. Ainda tem isso, de filhos acompanhar a profissão do pai. Tem pais que faz questão, né? Tem pais que, não, meu filho tem que ter essa profissão igual a minha e tal. Tem pais que não querem ver nenhum que os filhos tenham a sua profissão, porque vê o lado espinhoso da sua profissão e não quer que o filho sofra com aquela profissão que ele tem, né? E aí aquele jovem disse: tudo isso eu tenho observado. Aí Jesus foi para o segundo passo. Falou: olha, Jesus é onisciente, sabia que ele tinha muitas propriedades. Falou: você vai, você vende tudo que você tem, você dá o dinheiro aos pobres e vem e segue-me e terá um tesouro nos céus. Eu queria que aquela conversa tivesse continuado. Eu queria que aquele jovem tivesse dito para Jesus: Jesus, eu preciso dessas casas, eu vivo de aluguel, é o meu dinheiro, mas o meu coração não está. Se o meu coração estiver até agora, a partir de agora não vai estar mais. Mas o jovem se afastou e não recebeu a salvação, e a Bíblia diz que ele ficou triste porque ele era dono de muita propriedade. Na verdade, aquilo prendia o coração dele. Prendia o coração dele. E aí Jesus saiu e falou para os discípulos: olha, é muito difícil um rico se salvar, né? Não é impossível, mas é difícil. Foi ali que ele disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do um rico entrar no reino dos céus. E nós temos 3 explicações para essa agulha. Um dia eu estava perto da beirada do mar e vi uma corda com diâmetro imenso. E uma pessoa me falou que aquela corda chama agulha. E o camelo, ele tem dificuldade de pular. O camelo não é igual ao cavalo.
Jesus poderia estar dizendo aquela corda, aquela agulha, que é mais fácil o camelo passar pela agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. A segunda explicação da agulha, o camelo ele tem, parece que 2 joelhos, né? Ele se dobra, né? E tinha uma entrada de Jerusalém, porque eram portas, tinha uma entrada que chamava agulha. Era difícil um camelo passar por ela. E Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a terceira explicação é que todo mundo pensava e entendia, né? Que essa agulha de costureira, né? É mais fácil um camelo passar por uma agulha, todo mundo só pensa naquela agulha, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. E agora Tiago vem e diz o seguinte, que os ricos vão chorar, vão plantear. O que é isso, plantear? Plantear é o seguinte, é dizer, ai, pelo amor de Deus, ai, tá doendo. Eles vão experimentar, o fogo do inferno, eles vão experimentar, a repreensão, eles vão receber isso, por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. O Senhor está dizendo que vai vir sobre os ricos que procedem mal, que não pagam o seu funcionário no dia certo, que assina na carteira um salário maior e paga um salário menor. Olha aí, alguns políticos fazendo rachadinha no Rio de Janeiro, dá um emprego de assessor, ele recebe um salário, mas ele tem que devolver quase todo o salário. Isso é a rachadinha. Quantas pessoas agem assim? Quantas pessoas vê o seu funcionário, ele é trabalhador, ele merece, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar a conta de água, ele tem que pagar a conta de luz, e o seu patrão não sensibiliza. As pessoas querem só ajuntar, olha, caixão não tem gaveta. Naquele livro do Charles Swindoll sobre as virtudes, né? O Charles Swindoll conta uma história muito bonita. Nos Estados Unidos, um pastor ligou para o outro, havia morrido um membro da igreja dele, e diz, meu querido, eu estou viajando, morreu um membro da minha igreja, dá para você ir lá fazer um culto fúnebre? E o pastor disse, eu vou. Mas quando ele foi até o guarda-roupa dele, ele não tinha nenhum terno escuro. A etiqueta diz que quando a gente vai fazer uma cerimônia fúnebre, a gente deve ir com terno preto de azul marinho. E ele não tinha nenhum terno escuro que coubesse nele. Aí ele foi até uma loja na cidade, entrou numa loja, experimentou um terno, e o terno era muito barato. Ele comprou o terno, mandou embrulhar. Depois que ele comprou o terno, ele perguntou assim, por que as coisas aqui são tão baratas nessa loja? O dono da loja falou, aqui, essa loja é uma loja de mortuários. Ele falou, mas o que é isso? Ele falou, não, aqui é o seguinte, a gente enterra uma pessoa com a roupa, depois a gente vai lá, desenterra ela, tira a roupa, traz aqui para essa loja, e ele fica lá com roupas trajes menores, é o corpo só que está lá, e a gente vende essas roupas, por isso que é barato. Aí ele disse que já tinha mandado embrulhar, e o terno ficou bem nele, ele comprou o terno. Mas na hora de fazer a cerimônia do culto fúnebre, ele enfiou a mão nos bolsos, e os bolsos estavam costurados. Muito lógico, quem é enterrado não vai pôr a mão no bolso. Quem morreu não precisa de dinheiro, quem morreu não precisa de lenço. Compreendeu? Então, porque, né, você está fazendo mau uso dos seus talentos, mau uso do dinheiro que Deus te dá, das bênçãos que Deus te dá. Eu vou terminar contando mais uma história aqui. Eu ouvi há muitos anos, amei essa história. Diz que havia um homem, né? Um homem comum, um homem normal. E ele foi dormir. E ele sonhou que uma pessoa deu para ele uma moeda, um anjo deu uma moeda e falou para ele, ó, todas as vezes que você jogar essa moeda para cima vai cair 2. E ele acordou, lembrou-se do sonho, abriu a mão e tinha uma moeda. E ele foi fazer o teste, ele jogou uma moeda para cima e caiu 2. E ele começou a fazer isso, ele parou de comer, ele parou de dormir direito, ele só fazia dinheiro, ele foi ficando rico. Aí é lógico, quanto mais a gente ganha,
melhor a gente vai viver, a gente vai ser mais seletivo, a gente vai querer uma casa melhor, a gente vai pôr grade, a gente vai pôr segurança lá, a gente vai pôr uma cerca elétrica. E ele foi ficando muito rico, ele se tornou rei daquela província. E um dia um homem muito diferente de todos os homens chegou lá e falou com os policiais dele, com a segurança dele: eu estou precisando falar com o rei aí. Aí falaram com ele, ele falou: não atendo ninguém não, estou fazendo dinheiro, eu atendo quem eu quero. Ele não quis atender esse homem, ele foi embora. Passaram-se mais 2 anos, veio um homem parecido com aquele, idêntico àquele, ele também não recebeu. Passaram-se mais 2 anos e ele também não recebeu um terceiro homem. Depois de mais alguns anos veio um 4º homem. E esse homem não aceitou o fato dos porteiros dele, soldados, segurança, nada disso. Ele foi entrando, foi empurrando todo mundo, foi quebrando portas, vidro, foi entrando e entrou lá no gabinete do rei. O rei levou um maior susto: como é que esse homem entra aqui? Cadê a segurança? Ele falou: olha, para aí de fazer dinheiro, pode parar. O rei: mas quem é você? Ele falou: não, olha só, o senhor recebeu o dom de ganhar dinheiro, de trabalhar, de ter o seu dom, desenvolver suas faculdades mentais, tudo mais lá. Mas o primeiro homem estava trazendo a salvação em Jesus Cristo. O homem que não aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador não vai para os céus. E ele estava trazendo a salvação em Jesus, e o Senhor não quis recebê-lo, ele foi embora. O segundo homem estava trazendo uma outra virtude para o Senhor, que era a bondade. O Senhor nunca foi um homem bom. Eu creio que o maior título que um homem possa receber é dizer que uma pessoa é boa. Na minha cidade tem um hospital que se chama Bom Pastor. Muitas pessoas pensam que é porque o bairro chama Bom Pastor, mas sabe por que chama Bom Pastor? Porque morou um pastor americano naquele bairro, e a casa dele era um hospital. As pessoas iam lá, eram atendidas, recebiam comida, eram bem tratadas, e o hospital, em homenagem a esse pastor, o corpo dele está sepultado lá na minha cidade. O senhor nunca foi um homem bom. O terceiro homem estava trazendo a misericórdia. O senhor nunca teve misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de 2 palavras gregas. Misericórdia, miseri vem de miserável, e córdia ou cardia vem de coração. Quando o cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo: Jesus, coloca o miserável no teu coração, me atende, me ajuda. E Jesus deu vista, Jesus o atendeu, Jesus o abençoou. Agora eu vou explicar uma coisa: eu sou a morte. A salvação e a bondade e a misericórdia entra se você deixar, mas a morte ninguém segura ela. Meu amigo, se você tiver que morrer, se alguém tiver que morrer, a morte entra debaixo da porta, a morte entra pela janela, a morte entra pelo telhado, ela entra por algum lugar e a pessoa morre mesmo. Eu sou a morte, ninguém segura a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Olha, por favor, se você é um homem que Deus te deu o dom, se você nasceu num berço de ouro, se você é patrão, olha como você tem vivido. A vida é uma colheita. Nós temos opção para plantar, mas não temos opção para colher. Se você quiser plantar milho, você pode plantar, mas você só vai colher milho. Se você quiser plantar feijão, você pode, mas você vai colher só feijão. Quem planta vento, colhe tempestades. Quem planta amor, colhe saudades. Não deixe se enganar. Esse texto é muito forte. Essa profecia é muito forte. Olha, que Jesus te abençoa, que você tenha um bom final de quarta-feira, que Deus guarde a sua vida, as pessoas que você ama. Se você estiver sofrendo de alguma forma, que Deus te dê a força que você precisa, console teu coração. Se você perder um amigo, um ente querido com essa pandemia, né? Que Deus te ajude, que Deus me ajude também.
Que Deus preserve a nossa vida. Vamos orar, querido Deus e Pai. Abençoe a todos aqueles que me veem e me ouvem nesta hora. Senhor, dê a tua bênção, dê a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Até sábado, tá? Até sábado.